tema quase que obrigatório, né? E qual a dica que eu dou para o nosso fera sobre energia? Gente, a primeira coisa é associar energia aos recursos utilizados, aos recursos naturais utilizados, tá? E aí você pode fazer uma ponte com algo que é também obrigatório, que são os impactos ambientais, ok? Então, lembrar, energia com os recursos utilizados e também com impactos ambientais. Então vamos escolher alguns tipos de energia para a gente falar. Vamos começar falando de uma coisa importante, que é o Programa Nuclear Brasileiro, tá? A grande maioria, pode ter certeza que a grande maioria vai na cabeça que o Programa Nuclear Brasileiro é formado somente por duas usinas. Sabe por quê? Porque no Brasil só tem funcionando duas usinas termonucleares, que é Angra 1 e Angra 2. E aí a pessoa pode dançar nisso, porque quem elabora a prova sabe também, as provas são elaboradas em cima das falhas que as pessoas sabem, que os estudantes têm. Então sabe que Angra 1 e Angra 2 estão em funcionamento. A tendência natural é do nosso aluno pensar que o Programa Nuclear Brasileiro é formado somente por Angra 1 e Angra 2. Mas vamos lembrar que no Programa Nuclear Brasileiro tem a venda de 9 usinas, né? Angra 1 feita pelos Estados Unidos, pela empresa White Westinghouse, sem repasse de tecnologia, é importante lembrar. E a Siemens, a alemã, vendeu de Angra 2 a Angra 9, 8 usinas com repasse de tecnologia, tá? Só que sem funcionar ainda, ok? Vamos lembrar também de uma energia que não cai muito, mas é importante, sobre a energia maremotriz. Como o próprio nome está dizendo, a energia maremotriz, ela é gerada a partir da amplitude da maré, a diferença entre a maré alta e maré baixa, tá? Então, no Brasil, vale lembrar que eu tenho duas usinas, no Rio de Janeiro e em São Luís do Maranhão. E por quê? Porque o Enem gosta muito de contextualizar. Por que Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão? Porque no Rio de Janeiro fica próximo ao centro de pesquisa, que é o FRJ. E no Maranhão eu tenho no Maranhão a maior amplitude de marés do Brasil. Muito grande, chegando a 8 metros. Tá? Então isso justifica uma usina maremotriz nesses lugares. Vamos lembrar também da energia hidrelétrica, essa sim muito importante e cai bastante. Uma dica que eu dou para esse ano é os alunos darem uma lida sobre Belo Monte, tá? A bacia do Paraná, que é a que mais cai. Agora tenham cuidado com alguns detalhes, tipo potencial e potencial gerado. Porque, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas é a que tem o maior potencial hidrelétrico. Ter o maior potencial não significa que está gerando, é aproveitado cerca de 10%. Então tem o potencial, mas não gera, tem cuidado. E lembrar uma coisa, não é o Rio Amazonas que tem potencial hidrelétrico, tá? O Rio Amazonas é de planície, então o potencial é muito baixo, é quase nulo. Quem tem esse potencial é a bacia do Rio Amazonas, ou seja, quem tem o potencial são os seus afluentes, que são de Planalto. Agora, quando eu falo de potencial gerado, aí eu tenho a bacia do Paraná, certo? Porque é muito mais aproveitado. E o segundo maior potencial gerado é a bacia do São Francisco, né, com as usinas de Paulo Afonso. Ok? Então tem cuidado com isso e dá uma lidinha sobre bacias e vamos dar outras dicas mais pra frente. Ok, gente? Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima